Boa tarde, sejam bem-vindos novamente. Espero que todos estejam bem. Todos conseguem me ouvir? Vamos começando. Sim? Ok, enquanto os demais vão chegando. A gente vai fazer a oração, tá, pessoal? Mesmo porque essa é a nossa primeira aula da tarde. Então, como se nós estivéssemos lá na nossa sala. Cada um com a sua intenção particular, eu vou fazer a oração, vou pedir só para vocês acompanharem. Vamos lá, Deus e Pai, fica conosco nesta tarde, guarda também todos os nossos familiares, proteja-nos, nos cubra com seu santo sangue, dê-nos paz, sabedoria, paciência, para enfrentarmos os desafios que porventura possam aparecer. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então começando. Eu vou usar hoje o LIP e o caderno de produção de texto, tá? Eu só vou pedir para vocês abrirem primeiro o LIP na página 16, só para a gente finalizar aquele assunto de predicado verbo nominal. Página 16 do LIP normal, do livro novo, isso mesmo. Página 16. A hora que todos já tiverem os livros nas mãos, deem um ok aí para mim na tela, para eu poder perceber. Ok. Página 16 para quem está entrando, tá? Do livro novo. O título é Predicado Verbo Nominal. Vamos lá então, eu vou começando. Leia parte de uma entrevista concedida pelo youtuber Whindersson Nunes para a revista Trip. Eu queria que alguém fosse a revista Trip e que alguém fosse o Whindersson. Tem 2 participantes para ajudar a gente? Quem pode ser? Um para ser a revista e o outro para ser o youtuber. Quem me ajuda? Vamos, coragem. Ninguém? Só para ler essa parte pequenininha do diálogo. Não? Não estão com coragem? Então eu vou ler. Só vou pedir atenção aí de vocês, tá? O que seus pais fazem? A revista pergunta. Oi, alguém está com o microfone ligado? Acho que alguém está com o microfone ligado aí, gente. Alguém que está chegando agora. Vamos lá. O que seus pais fazem? Aí ele responde: eles eram representantes comerciais, agora não trabalham mais. A revista pergunta: às vezes você acorda e pensa que está vivendo uma vida que não é sua, que você está num conto de fadas. Aí ele diz: não, eu acho tudo real, até porque sou eu que faço tudo e acaba com o meu físico. Eu morro de cansaço, de sono, disso, de aquilo, então acho que é bem real para mim. Muito bem, essa é uma parte da entrevista que ele fez com a revista, tá? Agora a gente vai seguindo aí no exercício. Se alguém tiver alguma dúvida ou se perder, abre o microfone e fala. Classifique os seguintes predicados. Eles eram representantes comerciais e agora não trabalham mais. Então, eu queria que vocês colocassem para mim na tela, pode digitar, se nós temos um PV, predicado verbal, se nós temos um predicado verbo nominal, PVN, ou se nós temos um PN, predicado nominal. Eu quero que vocês pensem. E aí, escrevam para mim na tela. Eles eram representantes comerciais. Tem 3 opções: PV, PN ou PVN. Se errar, não tem problema. Vamos ver, uma aluna já colocou. Vamos ver os demais. Todos que estão na sala, eu gostaria que participassem, tá? Outra aluna já colocou. Quem mais?
Só lembrando que o verbo é o verbo eram. E aí você tem que lembrar que o verbo eram é do verbo ser. Aí isso acho que lembra alguma coisinha. Creio que sim. Muito bem. Quem colocou PN é isso mesmo. Predicado nominal. Exatamente. Predicado nominal. Por quê? Porque o verbo é o eram. Eram do verbo ser, ser verbo de ligação. Predicado nominal. Letra B. Agora não trabalham mais. O meu verbo é o trabalham. Eu tenho também 3 opções: predicado verbal, predicado nominal ou predicado verbo nominal. Vamos ver qual você acha. Uma aluna já respondeu, outra, mais um. Muito bem, quem respondeu PV, predicado verbal. Por quê? Porque o meu verbo é o verbo trabalhar, verbo de ação. Se vocês observarem, tanto na letra A quanto na letra B, nós não temos verbo de ação mais característica, né? Então, se nós tivéssemos um verbo de ação mais uma qualidade, nós teríamos o predicado verbo nominal. Não sei se vocês se lembram disso, mas essa é a classificação do PVN, verbo de ação mais qualidade. Então, letra A, PN e letra B, PV. Continuando. E quanto à oração a seguir, vamos refletir um pouco. Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Qual é o predicado da oração em destaque? Aqui ele não está falando a classificação, ele está dizendo qual que é o trecho que existe o predicado da frase. O que você copiaria da frase para indicar que é o predicado? Então, se você observar, acho tudo real. Tudo menos o sujeito. Copiem, por favor. Acho tudo real. Todos estão me ouvindo, gente? Sim? Ok. Então, na letra A, acho tudo real. Letra B. Como se classifica o verbo da oração, verbo de ligação ou verbo significativo? Esse verbo significativo é um verbo de ação aí, tá bom? Então, o verbo achar é de ligação ou é significativo? Escrevam para mim na tela. Verbo de ligação ou verbo significativo? Uma já escreveu. Quem mais? Isso, verbo significativo. Essa classificação, ela não é muito usada, tá bom? Mas é só para fazer a diferença de verbo de ligação com verbo de ação. Então, na verdade, esse verbo ele não é de ligação. Eles consideram um verbo significativo. Qual é a função sintática da palavra tudo na oração em destaque? Muito bem. Se a gente for lá na oração, eu acho tudo real. Quem acha, acha algo. O que eu acho? Tudo. Se eu tenho o verbo achar, que é um verbo transitivo direto, então o tudo vai ser o quê? Escrevam para mim na tela. Quem acha, acha algo. Uma já colocou. Vamos ver se todos colocam igual ou se tem alguém que vai achar outra coisa. Quem mais? Ok. É isso daí, gente. Se o achar é um verbo transitivo direto, então o tudo é o complemento do verbo, que é um objeto direto. OD. Muito bem. Letra D. A palavra real refere-se a qual termo da oração? A palavra real refere-se a qual termo da oração? Escrevam na tela para mim. Quando ele diz, eu acho tudo real, esse real se refere a qual palavra da frase? Uma já escreveu. Que mais? Vamos ver se alguém acha outra coisa. Isso, se ele diz eu acho tudo real, muito bem, o real não pode ser dele, então tem que ser de tudo. Resposta, tudo. Tá certinho. Continuando, nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade ou um estado do objeto direto, o predicado é
Então, você tem um verbo de ação com mais uma qualidade. Qual que é o predicado? Põe a sigla para mim na tela. Predicado. Eu tô na letra E, tá bom? Tô na letra E, para quem se perdeu aí. Qual é o predicado de eu acho tudo real? Exatamente. Predicado, verbo nominal. PVN. Isso mesmo. Vamos seguindo ali agora, página 17. Para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem e faça o que se pede. A internet é uma fábrica de mentiras. Classifique o predicado da oração. Então, o meu verbo é o é. Se eu tenho um verbo é, que é do verbo ser, qual que é o predicado? Coloquem na tela. Uma resposta já apareceu. Qual mais? Isso mesmo. Predicado nominal. Só anotar aí. Nominal. Qual é a função sintática de uma fábrica de mentiras? Então, eu vou ler o texto novamente. O texto não, a frase, né? A internet é uma fábrica de mentiras. É uma fábrica de mentiras se relaciona à internet. Então, se eu tenho um verbo de ligação, eu tenho que ter obrigatoriamente o quê? A qualidade, que se chama... Quem lembra? Isso, tem uma nomenclatura aí. Vamos ver se vocês lembram o significado mesmo. O que que é essa nomenclatura? A aluna colocou PS, mas vamos lembrar o que que é PS? Escreve para mim, por favor, Isa. Ok, predicativo do sujeito, qualidade do sujeito quando você tem um verbo de ligação. Isto, predicativo do sujeito. Mas você pode colocar aí no seu livro PS. Frase 2. A reportagem aborda o tema fake news. Classifique o predicado da oração. Então, eu tenho um verbo aborda. A reportagem aborda o tema fake news. O que vocês acham? Predicado verbal, nominal ou verbo nominal? O verbo é aborda. Quem aborda, aborda algo. Predicado. Muito bem, predicado verbal, PV. O verbo aborda é um verbo de ação. Como se classifica o verbo dessa oração quanto à transitividade? Como eu disse para vocês, se aborda, aborda algo. Verbo transitivo, direto ou indireto, gente? Isso. VTD. Verbo transitivo direto, VTD. E qual é a função sintática de o tema fake news? Quem aborda, aborda algo. Então, o tema fake news. Se eu tenho um VTD, eu vou ter um complemento que se chama OD. Isso mesmo. Objeto direto. Alguma dúvida até aí? Respondam sim ou não. Nenhuma dúvida. Ok, a gente tem bastante gente aqui na sala, né? Então, se alguém tiver dúvida, liga o microfone e pergunta, tá? Continuando. 3. A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Letra A. Considerar é verbo de ligação ou verbo significativo? Para vocês não precisarem escrever do jeito que está aqui, coloca só um ou dois. Vamos esperar mais respostas. Então, se eu tenho o meu verbo considerar, ele não é um verbo de ligação. Então, é o 2, isso mesmo. Verbo significativo. Quanto à regência, o verbo considerar é transitivo indireto ou transitivo direto? Um ou dois? Quem considera, considera em algo ou quem considera, considera algo? Um ou dois?
Isso, é a segunda opção, gente. Quem colocou a primeira não tem preposição, tá bom? Quem considera, considera algo. Então é a opção 2, transitivo direto. Isso mesmo. Continuando, letra C. Identifique o complemento de considerar. Trata-se de um objeto direto ou indireto? Se nós falamos que se eu considero algo, o que complementa é um objeto direto ou indireto? Coloquem. Quem mais? Isto. Então, é um objeto direto. OD. OD. Muito bem. Continuando. A expressão uma fábrica de mentiras refere-se ao sujeito ou ao complemento verbal? Primeira ou segunda? Uma fábrica de mentiras refere-se ao sujeito, que é a internet, ou. Desculpa, a internet não. Ao verbo, né, que a gente está falando. A reportagem aborda, a reportagem considera, a internet uma fábrica de mentiras. Então, é ao sujeito ou ao complemento? Escrevam de novo que eu não consegui visualizar. Põe um ou dois. Vamos analisar então, gente. Ó, a reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Uma fábrica de mentiras, ela se relaciona à reportagem ou à internet? Se relaciona à internet, se relaciona ao objeto. Então, é a segunda opção. Segunda opção, número 2. Muito bem. Como se classifica o predicado da oração 3? Como se classifica o predicado da oração 3? O que vocês acham? Qual é a oração 3? A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Como vocês considerariam esse predicado? PV, PN ou PVN? Uma resposta já foi, vamos ver as demais. Isso mesmo, PVN, porque eu tenho um verbo de ação e também tenho uma qualidade, que não é uma qualidade, né, mas se relaciona a uma característica. Muito bem. Alguma dúvida de predicado verbo nominal? Escrevam sim ou não. Não, se alguém tiver, por favor, pergunte. Tá joia, então. Vamos lá, seguindo. Derivação imprópria. Você já sabe que o processo de derivação consiste basicamente na formação de palavras pelo acréscimo de prefixo, de sufixo ou de prefixo e sufixo simultaneamente. A derivação imprópria é diferente, pois não forma novas palavras, apenas muda as palavras de classe gramatical. Esta camisa é verde, o verde das florestas me encanta. É só a gente lembrar daquilo que eu expliquei também anteriormente, tá? Quando você tem uma classe gramatical e aí você transforma essa classe gramatical para uma outra classe gramatical, geralmente o substantivo. Muito bem. Leia as orações a seguir. Este é um produto caro. No início deste ano, a desinformação lhe custou caro. Então, vamos lá. Explique o caso de derivação imprópria nos exemplos acima. Eu vou escolher uma pessoa para me ajudar, tá bom? Vamos ver quem está aqui. Cauê. Oi, Cauê. Opa, Tudo bem, Cauê? tudo. Tá bom, então. Então, explica para mim qual é a diferença do primeiro caro para o segundo caro. É que na questão do primeiro, acho que o caro seria mais de preço do produto e acho que no segundo seria, sei lá, uma consequência mais tipo, pesada. O entendimento está perfeito, é isso mesmo. Só que eu vou te pedir para classificar se ele é um verbo, um adjetivo, um substantivo, um advérbio. O primeiro caro, por exemplo, é o quê? Primeiro caro,
Acho que seria um adjetivo, não sei. Isso mesmo. Então, todo mundo Porque pode é colocar uma aí. característica do produto. Isso, pode pôr aí. Número 1, adjetivo. E o número 2? Agora no número 2. Você disse que é uma consequência, uma circunstância, né? Isso te lembra o quê, assim? Vou te dar uma dica. Começa com A também. Começa com A. Um advérbio. Tem um advérbio, é isso mesmo. Tá bom, Cauê? Ah, Obrigada. boa. Então, De nada. primeira frase, adjetivo, e segunda frase, advérbio. Ah, mas advérbio do quê? De intensidade, né? Se é caro, se é barato, incrivelmente é um advérbio de intensidade. Vamos virando. Página 18, exercício 49. E nos casos a seguir, como podemos explicar a derivação imprópria? Principalmente pelo seu grande poder de influência. Aí eu vou escolher a Mariana. Mariana. Consegue me ouvir, Mari? Oi, Pro. Tudo bem, Mari? Tudo. Ótimo. Então vamos prestar atenção nessa palavrinha em azul aí. É poder, certo? Se você não tivesse essa palavra poder na frase, você ia me classificar como essa palavra poder? Adjetivo? Mais ou menos. Substantivo, porque Sem estar na frase, Mari. Se você tivesse lá a palavra poder, eu posso, tu podes, ele pode. Seria o quê? Pera, como classificaria se fosse um verbo? Se você tivesse essa palavra solta, sem contexto algum, a palavra poder, você teria duas opções, não é? Uma delas você disse, um substantivo, e a outra? Adjetivo. Adjetivo? Advérbio. Não. Não. Por exemplo, quando eu digo eu posso vem de que palavra? De poder. De poder. Então, poder pode ser o que também? Se alguém já sabe, pode escrever para ajudar. Seria verbo? Isso mesmo, verbo. Então, assim, nesta frase que a gente leu aí no livro, principalmente pelo seu grande poder de influência, esse poder ele não é um verbo, certo? Certo. Ele é o quê, Mari? O que você acha? Eu estou dizendo que ele tem um grande poder, o grande poder, o poder. Não sei, Pro. Não? Espera um pouquinho então, vamos ver se algum colega ajuda. E aí, gente? Obrigada, Mari. O poder ele pode ser verbo e pode ser o que mais nesta frase? Substantivo, isso mesmo. Então vamos entender o porquê. Poder, porque faz parte de um verbo. Eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos. Mas nessa frase está dizendo seu grande poder. Aí já não é mais verbo. Você transforma a classe gramatical do verbo para substantivo. O poder, um poder. Então, eu queria que vocês colocassem as duas opções. Coloca verbo, barrinha, substantivo, para você saber que existem essas duas possibilidades. Mas nesta frase, ele é substantivo. Deu para entender? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Ok. Tá bom. Letra B. Ocupam 10 posições do top 20 mais influentes entre os jovens. Olha a diferença quando eu falo. Ele é jovem. E aí eu coloco top 20 mais influentes entre os jovens. A classificação é a mesma? Não é a mesma. Quando eu digo ele é jovem, eu estou usando jovem como um adjetivo.
Agora, quando eu tenho a frase top 20 mais influentes entre os jovens, esse os jovens é o quê, minha gente? Escrevam. Uma resposta já foi dada, vamos ver se todo mundo coloca a mesma coisa ou alguém acha outra coisa. Isto mesmo, substantivo. Por que que é substantivo? Por causa do artigo os. Sempre que eu tiver o artigo tanto definido quanto indefinido, o, a, os, as, um, uma, uns, umas, você tem um substantivo, tá? Então, no caso, jovens, faz parte de adjetivo. Mas se você coloca um artigo antes dele, aí essa palavra já vira substantivo. Isso que é uma derivação imprópria, quando você muda a classe gramatical da palavra. E para finalizar aí essa parte, marque a alternativa em que a palavra desavisados constitui um exemplo de derivação imprópria. Eu vou ler as duas opções. Os desavisados são as maiores vítimas das notícias falsas. Cidadãos desavisados não poderiam ser prejudicados por informações falsas. Então, você tem que ter em mente a palavra desavisados. Você tem uma classificação, mas na frase ou A ou B existe uma derivação imprópria. Muda a classe gramatical. Qual é? A ou B? Quem mais? Vamos ver se todos acham a mesma coisa ou coisas diferentes. Vamos analisar então. Desavisados, ele é um adjetivo, tá bom? Desavisado é um adjetivo. Ah, aquele lá é um desavisado, ou eu sou desavisada, tais pessoas são desavisadas, é um adjetivo. Quando eu coloco os desavisados, já não vira adjetivo. Eu já meio que tenho na mente pessoas, eu estou falando de pessoas. Então, causa uma derivação imprópria. Alternativa correta, letra A. Tem alguma dúvida? Porque eu vi que teve gente que colocou letra B. Deu para entender quem colocou a letra B, o porquê que é a letra A, sim ou não? Todos conseguiram entender? Ótimo. Agora o LIP, a gente vai parar aqui. Eu vou precisar do caderno de produção de texto, eu vou projetar a página que eu quero, tá bom? Então, vocês podem pegar o caderno de produção de texto nessa página que eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos ver aqui. Aqui, gente. Só que agora eu preciso que vocês liguem o microfone, tá? Quando eu fizer alguma pergunta, eu preciso que vocês liguem o microfone, que eu não estou enxergando o que vocês estão digitando. Todos conseguem ver a tela? Sim. Sim. Ok. Sim. Gente, essa página é a página... Só um minutinho. Página 12, tá bom? Página 12 do caderno de produção de texto. Muito bem. A gente vai falar de um texto, de um exemplo de texto muito comum para quem está terminando a universidade, ou, por exemplo, os nossos alunos do ensino médio, do Colégio Luterano, eles desde o primeiro médio, eles começam já a treinar, a se familiarizar com artigos de divulgação científica, tá? Que é o famoso trabalho de conclusão de curso, o tal do TCC. Então, quando você faz um trabalho de conclusão de curso, você tem que fazer um artigo científico. Esse texto que a gente vai fazer a leitura agora, ele é um texto de divulgação científica. Eu queria que vocês anotassem em algum lugar dessa página
uma definição para artigo de divulgação científica que é muito importante não esquecer. Então, vou pedir para vocês anotarem. Coloquem assim. É um texto